tudo bem? Professor Wagner aqui. E eu estou gravando esse vídeo para dar algumas dicas para finalizar o ano bem, tá? Então vamos lá, estamos entrando agora no final de setembro, começo de outubro, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, finalizando o terceiro bimestre, já começando o quarto bimestre. Então olha só, aproveita, organize seus estudos para que não fique nada acumulado do terceiro bimestre. Organize o que você vai estudar durante a semana, para poder dar conta de tudo, os professores e as professoras conseguirem fechar a nota. Sobrando tempo, aproveita aquelas lições que ficaram atrasadas do primeiro e do segundo bimestre. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe como que vai ser a recuperação ano que vem e a gente não sabe se essa quantidade de notas vermelhas que ficaram aí do primeiro e do segundo bimestre vai ter um peso muito grande na recuperação. Então, para não ficar dependendo tanto assim da sorte, né, vai que pesa, que não pesa, é melhor você fazer para que o professor possa corrigir e a sua nota fique azul, tudo bem? E como a gente já está chegando no quarto bimestre, se organiza também para que lá no comecinho de dezembro, na primeira ou segunda semana de dezembro, você já está tranquilo, tá? Já fez todas as atividades e aí já pode descansar aí o resto, um pouquinho que falta do ano, tudo bem? Outra coisa, valendo para meus alunos do oitavo ano C e dos nonos anos, deixar um comentário nesse vídeo, nessa aula aqui, né? Vale como nota. Muitos estão esquecendo e depois não adianta reclamar que ainda está com a nota vermelha. Lembra, 1 ponto, que é a nota de participação, parece pouco, mas é a diferença entre você ficar com uma nota vermelha e ficar com uma nota azul. Tudo bem? Então é só isso, gente, e boa aula para vocês. E aí, oitavo, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente vai começar a falar sobre as desigualdades sociais da América Latina, mas antes de eu começar a falar dos movimentos sociais, quais são os mais famosos, vamos entender essa questão, né? Por que a América Latina é tão desigual, beleza? A América Latina é um assunto que a gente já está aí abordando várias vezes, mas é sempre bom a gente dar uma reforçada aí para entender mesmo de fato, tá? Então, o que a gente percebe dos países da América Latina, né? Pensando na América Latina como um todo? A gente vê países bastante industrializados ao lado de países muito agrícolas com uma industrialização bem fraca, tudo bem? Então, lembrando, a gente tem um Brasil altamente industrializado, mas a gente também tem ali um Peru que não tem uma industrialização tão forte quanto a do Brasil, tudo bem? E também na América Latina a gente percebe dentro dos países uma grande diferença entre os indicadores sociais, muita riqueza ao lado de muita pobreza. Como é que a gente vê isso aqui? Eu trouxe aqui uns dados para vocês de 2008 do Banco Mundial, em que ele traz para a gente aí os dados do índice de Gini. O índice de Gini, ele vai trazer para a gente a diferença dos mais ricos para os mais pobres dentro de cada país. Qual é a distância entre os mais ricos e os mais pobres, tudo bem? Quanto mais perto do 100 o país estiver, mais desigual ele é. Então, a diferença de riqueza entre os muito ricos, né, e os muito pobres é gigantesca, é um abismo. E o que a gente percebe aí? Que o Brasil é altamente desigual, tá? Então a gente passou de 50%, então a diferença de riqueza entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil é muito grande, né? A Argentina também é muito grande. De forma geral, a gente vê aí nesses países que são da América Latina, todos eles estão ali na casa dos 40 a 50, né? Entre as desigualdades, ou seja, a desigualdade entre os mais ricos e mais pobres, como eu estou repetindo aqui, que é para ficar claro, é muito grande. Tudo bem? Por que isso se deu? Os países da América Latina eles têm algumas características comuns entre eles. O tipo de colonização, de forma geral, os países da América Latina eles foram colonizados pensando principalmente na exploração da sua riqueza e mandar lá para a metrópole. Não que não vinham pessoas para morar nos países da América Latina, mas não era o foco. O foco não era ocupar o território para as pessoas morarem. O foco era ocupar o território para explorar as riquezas e enviarem para suas metrópoles, tudo bem? O desenvolvimento desses países são incompletos, né, como a gente vê, então muitos
ainda são altamente agrícolas e poucos industrializados, outros são muito industrializados, mas porém a industrialização não é uma industrialização de alto nível, é uma industrialização mais básica, ok? Grandes desigualdades sociais, então a gente tem muita riqueza ao lado de muita pobreza, tá? A urbanização é acelerada, ou seja, as cidades cresceram rápidas demais, sem um planejamento ideal, completo, um planejamento urbano que possa trazer a qualidade de vida para todos dessa cidade. E autoritarismo político, então vários países aí da América Latina apresentam, né, seus líderes, do presidente até o prefeito, pessoas que impõem a sua vontade de alguma forma, né? Não é uma democracia plena em que se escuta todas as partes e tenta-se resolver o problema de todos. E muitos dos países da América Latina passaram por ditaduras, né? Que é quando você tem aí um governo militar, os militares mandando, e em todos eles a característica é que em nenhum deles os militares melhoraram o país de fato, não, aumentaram as desigualdades, tudo bem? Esse mito de que um governo militar vai salvar um país, vai salvar quem os militares querem que salve, o restante que se dane, galera, não cai nesse papinho mole não, tudo bem? Olha só, eu trouxe aqui um mapa para vocês, mostrando quais são os países que já sofreram com o regime ditatorial, né? Então já foram ditaduras em algum momento da sua história. E aí a gente percebe, né, olhando aqui o mapa da América Latina, a maioria na história passou por uma ditadura, né? Então os que estão em cinza é porque não fazem parte da América Latina, né? Mas a gente vê, eu coloquei aqui na cor marrom quem já foi ditadura, na cor verde quem nunca foi, então países que nunca foram ditaduras, e em vermelho aqui a Cuba, que é o país que tem um regime socialista, um regime completamente diferente do que a gente vive, tá? Então por isso que ele está aqui mostrando de outra cor, tá? Bom, continuando, o que a gente percebe ainda nos países da América Latina? Concentração fundiária. Concentração fundiária é quando a gente tem uma concentração das terras para a produção agrícola. A maior parte das terras está concentrada, né? Tá na mão, são donas dessa terra, um grupo muito pequeno, tá? Em que aí a maior parte da população rural, ou da população da cidade mesmo, ou do país, desculpa, que poderia ali ter um local onde morar no campo, não tem acesso a essa terra porque ela já tem um dono, tudo bem? A gente também tem uma grande discriminação racial. A gente está vendo hoje aí lutas pelo fim da discriminação racial, a população preta, a população indígena sofrendo muito, tá? Em todos os países da América Latina. E fora da América Latina também está acontecendo, mas principalmente na América Latina aqui, que é o nosso foco. E ao mesmo tempo a gente tem a vida moderna, muitas vezes com qualidade de vida comparada aos países desenvolvidos, convivendo ao lado da pobreza e da miséria. Aí a gente vê na mesma cidade áreas extremamente ricas e áreas extremamente pobres, tudo bem? E eu trouxe aqui para vocês verem uma tabela que mostra pra gente a população rural, tá? A população rural em condições de pobreza e a população rural em condições de extrema pobreza. Pô, professor, mas dá para ser pobre no campo? Sim, dá, galera. Dá. Não é porque vive no campo que ali vai ter acesso a tudo que ele precisa, não é, tá? Muitas vezes a infraestrutura básica necessária não chega para a galera do campo, tudo bem? Ou a qualidade da terra, ou mesmo a forma da construção das casas. E aí o que a gente percebe? Que basicamente em todos os países aqui da América Latina, a população rural em condições de pobreza é muito grande, tá? Se comparada com todo mundo que vive no campo desses países. Olha aqui, no Brasil é 75%, 75,5% da população rural vive em pobreza, tá? E em extrema pobreza, 36,5%, se comparado, né, com toda a população rural. Então a gente percebe que são números muito altos, muito grandes, tá? Então não está sendo feito ações para se diminuir a pobreza no campo, nos países da América Latina, tudo bem? E a estrutura fundiária, que lembra que eu falei para vocês, que é a concentração de terra,
Essa tabela aqui, ela está falando do Brasil, mas ela se aplica basicamente não com os mesmos valores, mas o mesmo pensamento vale para todos os outros países da América Latina. O que a gente percebe? A quantidade de estabelecimentos rurais, né, propriedades rurais, que tem menos de 10 hectares, 1 hectare, ele é aproximadamente o tamanho de um campo oficial de um campo de futebol, tá? Ele é próximo, o valor é muito próximo, tá? Para vocês terem uma noção de conseguir visualizar o tamanho, tá? Que para uma propriedade rural é pequeno, tá? 1 hectare é pequeno, tá? E aí a gente percebe o quê? Que a quantidade de imóveis que tem menos de 10 hectares, então são menos do que 10 campos de futebol um do lado do outro, é um número muito grande, tudo bem? E ocupa uma área pequena dos territórios. E aí quando a gente vai lá para o final da tabela, em que mostra as propriedades rurais que são mais do que 100 mil hectares, mais do que 100 mil campos de futebol, a gente percebe que são poucos locais, tá? Não chega nem a 1% do território brasileiro, por exemplo, é 0, e um númerozinho quebrado, porém está na mão de pouca gente, tá? Como a gente percebe aí na distribuição. Ocupa a maior parte do espaço e está na mão de poucas pessoas, enquanto que a maior parte da menor área ocupada está na mão de muita gente, está muito aí mal distribuído. Então a gente percebe tem muita terra na mão de pouca gente e na maior parte dos casos essa terra concentrada na mão de poucas pessoas não estão produzindo mesmo pensando na população. Eles estavam ali, são latifúndios, são áreas que não estão produzindo nada, só estão produzindo pensando em exportar para os outros países e ignorando o mercado interno, a população interna do seu país. Tá? E aqui eu também trouxe uma foto para vocês, é uma foto clássica que a gente vê para ver as desigualdades sociais. Eu tenho aqui de um lado o bairro Morumbi, que eu coloquei aqui o número 2, e de um lado Paraisópolis, na cidade de São Paulo. E o Morumbi, como a gente consegue perceber aqui, a qualidade dos prédios construídos, olha, a gente vê aqui piscina, quadra de tênis, quadra de basquete e tal. E ao lado uma pobreza muito grande, que é o bairro de Paraisópolis, tá? A gente vê aqui no Paraisópolis até trechos sem asfalto, tá? O que isso indica para mim? Que é algo que a gente vê basicamente nas grandes cidades da América Latina. Muita riqueza ao lado de muita pobreza. Morumbi, para vocês terem uma noção, tem áreas ali do Morumbi que a qualidade de vida ela é comparável à de cidades de países desenvolvidos, tá? E aí do lado a gente vê aí extrema pobreza, tá? E aí eu também trouxe aqui para acabar, né, nossa aula, para chegar já aos finalmente, uma pesquisa que foi feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento no ano de 2012, a quantidade de pessoas sem teto ou tem moradia inadequada, ou seja, não é uma moradia segura para a família. E a gente percebe que são números altos, tudo bem? Tá? São muitas pessoas em cada país em que ou elas não tenham teto ou elas têm moradia inadequada. Gente, não ter um teto é complicado. Por exemplo, se você mora numa residência em que é de aluguel, você paga aluguel para morar ali, você não tem um teto, tá? Por quê? Porque se por algum motivo você perder, quem paga o aluguel perde o emprego e não consegue mais pagar esse aluguel, você pode ter certeza que ele vai perder essa residência, tá? Então são pessoas que, mesmo assim eu ganho bastante dinheiro, eu pago um aluguel alto, né? No caso aqui, seus pais, né? Ou responsáveis. Se eles perdem o emprego, eles podem perder esse teto. Então a casa não é deles, é uma pessoa sujeita a ficar sem teto também, ou acabar tendo que morar em locais inadequados. Isso acontece em todos os países aqui da América Latina, basicamente. Não só da América Latina, como também em outros países desenvolvidos existe esse problema, mas na América Latina aqui o negócio é feio. Tanto que é esses problemas sociais que vai fazer surgir movimentos, né, uma organização da sociedade para tentar se resolver esse problema, para se combater esse problema, mas isso é assunto para as próximas aulas de geografia. Tudo bem que daí eu vou falar dos movimentos sociais no campo e dos movimentos sociais nas cidades. Tudo bem? Então a nossa aula é isso
Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se cuidem, pesquisem sobre o assunto. Essa questão da desigualdade é um assunto bacana para a gente entender, para a gente ficar revoltado, né? Mas também para a gente entender as nossas condições de vida atualmente. E eu vejo vocês na próxima aula de geografia. Tchau, tchau.